A minha saudação no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje que iremos decorrer, origem do medo. Vamos ler uma escritura que se encontra no livro de Gênesis capítulo 3, do verso 8 ao verso 11. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Nessa passagem, amados irmãos radioouvintes, a palavra medo aparece pela primeira vez na Bíblia. Isto prova que o medo existe, que é real. Gênesis mostra que o medo foi fruto de um erro, fruto do pecado. O medo não aparece do nada, não, ele não vai aparecer do nada. Foi o resultado de uma ação. O primeiro homem passou a se sentir com medo. O pecado gera o medo, passa a esconder-se com medo de ter seu pecado revelado. Amados, Adão errou. Ele andava com Deus todas as tardes, ele passeava com Deus, vivia em comunhão com o Senhor. Mas depois que errou, Adão, sabendo que pecara contra o Senhor, deu bolo em Deus. Essa expressão deu bolo, ele tentou enganar e não compareceu ao encontro que tinha todas as tardes com o Criador. Deus então procurou por Adão e perguntou: onde estás? O homem respondeu: eu tive medo e me escondi. E o Senhor pergunta para ele: por que você teve medo? Indagou o Senhor. Eu comi da árvore do jardim do Éden. Eu desobedeci. Em muitos casos, queridos, o medo tem origem no pecado, no erro. O profeta William Marion Branham, em uma das suas mensagens, intitulada O Caminho de Deus Feito para Nós, no parágrafo 9, ele diz assim: após o decorrer dos cultos dessa semana, tentando mostrar ao povo que não há necessidade de ter medo. A pior coisa que o diabo pode colocar em você é o medo. Se você tiver até mesmo um câncer e não temesse e cresce que Deus o curaria, você não estaria em uma situação muito ruim. Deus cuidaria disso. Se você estivesse doente, seja o que fosse, se você não temesse, então o medo é uma das piores coisas que Satanás pode colocar na pessoa. Uma vez, uma senhora que frequentava a igreja tinha sido uma filha muito má. Ela maltratava a mãe. Então a amaldiçoava. Quando eu morrer, vou voltar e perturbar você, atormentar a sua vida e tirar o seu sossego. Um dia essa mulher me procurou: irmão, a minha mãe, toda noite ela puxa a coberta e mexe a cama. Eu perguntei para a moça: sua mãe? É, minha mãe. Antes de morrer, ela falou que ia fazer isso. Tem mais de 20 anos que ela puxa a minha coberta todas as noites. Depois que estou dormindo, a coberta é puxada.
Já orei por ela, mas não adiantou nada. Ela continua puxando a minha coberta. Em vez de melhorar, piorou. Eu me assustei. Meu Deus, o que é isto? Exclamei preocupado. Então, fui à casa dela, irmãos, para uma visita. Ela me contou a história e disse: eu fui uma péssima filha. Por isso, minha mãe dizia que quando morresse, viria toda noite puxar minha coberta. Faz tantos anos que eu já acostumei. Na melhor hora do sono, a coberta é puxada. Então eu lhe disse que não era a mãe dela que estava fazendo aquilo, mas um demônio que ouvira a ameaça, que agora agia baseando nela, para demonstrar que era sua mãe, mas não era. Mostrei-lhe que os mortos não voltam. A palavra de Deus é segura nisso. Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz assim: e assim como os homens estão ordenados a morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Como as águas do lago se evaporam e os rios se esgota e seca, assim o homem se deita, não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Jó capítulo 14, versículo 11 e 12. Então minha mãe não pode voltar, irmão William? Perguntou ela, esperançosa. Oremos. Contudo, a coberta continuou sendo puxada. Evangelista, eles continuam puxando a coberta. Eu falei, você precisa pedir perdão. Vamos atacar esse problema. O demônio está achando uma brecha na sua vida. Por isso, converta-se. Arrependa-se do que você fez contra sua mãe. Clama o sangue de Jesus e você ficará livre desse problema, dessa maldição. Ela fez isso. Ela orou ao Senhor. Deus, eu me entrego em tuas mãos. Eu peço perdão e quero dizer que fui péssima filha. Maltratei e agredi minha mãe com atos e palavras. Clamemos a Deus, amados. Clamamos a Deus. Abençoei os móveis da casa dela, em nome de Jesus. Abençoei toda a casa. Há mais de 3 anos o demônio não puxa mais a coberta, para a honra e glória do Senhor. Ao receber o perdão, eliminando o pecado, ela ficou livre do medo. Glória a Deus. Ela ficou livre do seu problema quando pediu perdão, e ela foi perdoada, e ela se converteu a Cristo. Então, queridos amados radiovintes, se você tem um pecado escondido, se você tem um problema escondido, peça perdão, arrependa-se enquanto é tempo. Já estamos nos fins do tempo. O apóstolo João fala assim na sua escritura: filhinhos, já é a última hora. Irmãos, é um tempo tardio. Vamos nos acertar com o nosso Deus. Que Deus encha teu coração de fé nesta hora. Eu oro em nome de Jesus. Seja abençoada, seja abençoado. Deus te abençoe.